Quando Jesus terminou de transmitir aos ouvidos do povo todas essas palavras, entrou em Cafarnaum. Um servo de um centurião, muito querido por ele, estava muito doente e prestes a morrer. E tendo ouvido falar sobre Jesus, o centurião enviou até ele alguns anciãos dos judeus pedindo que ele viesse e salvasse seu servo. Quando eles chegaram até Jesus, pediram-lhe insistentemente: Ele é digno de que lhe faças isso, pois ama nossa nação e é quem construiu a sinagoga para nós. Então Jesus seguiu em seu caminho com eles. Estando não muito longe da casa, o centurião enviou seus amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por essa razão, não me considero digno de ir ao teu encontro. Dize, porém, apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois também estou sob autoridade e tenho soldados sob minhas ordens. Eu digo a este: ide, e ele vai. E digo ao outro: vinde, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Quando Jesus ouviu isso, ele ficou admirado e, virando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Então aqueles que foram enviados a ele retornaram para casa e encontraram o servo saudável. Depois disso, aconteceu que Jesus estava viajando para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos iam com ele, juntamente com uma grande multidão. Quando aproximou-se do portão da cidade, um homem morto estava sendo carregado. O único filho de sua mãe. Ela era uma viúva, e uma multidão numerosa da cidade estava com ela. Quando o Senhor a viu, ele se compadeceu dela e disse-lhe: Não chores. Então ele chegou perto, tocou a armação de madeira que levava o corpo, e aqueles que a carregavam pararam. E ele disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. O homem que estava morto se levantou e começou a falar. Então, Jesus o entregou para sua mãe. E sobreveio temor sobre todos, e eles glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus tem olhado para o seu povo. Essas notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Judéia e por todas as regiões vizinhas. Os discípulos de João contaram todas essas coisas para ele. Então, João chamou 2 de seus discípulos e os enviou até o Senhor para dizer: Tu és o que haveria de vir? Ou devemos esperar por outro? Quando eles encontraram Jesus, disseram: João Batista nos enviou a ti para perguntarmos: Tu és o que estava para vir? Ou devemos esperar por outro? Naquela mesma hora, ele curou muitas pessoas de doenças, de aflições, de espíritos malignos, e a muitos cegos deu visão.
Jesus respondeu-lhes, dizendo: Ide e relatai a João tudo o que tendes visto e ouvido. Pessoas cegas estão recebendo visão, paralíticos estão andando, leprosos estão sendo purificados, surdos estão ouvindo, mortos estão sendo trazidos de volta à vida, e aos necessitados estão sendo anunciadas as boas novas. Bendito aquele que não deixar de acreditar em mim por causa das minhas ações. Quando os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar para a multidão sobre ele. O que foste ver no deserto? Um caniço balançado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido em roupas finas? Eis que pessoas que vestem roupas esplendorosas e têm uma vida de luxo estão em palácios reais. Mas o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e mais do que profeta. Este é aquele sobre o qual está escrito: Eis que estou enviando meu mensageiro diante de tua face, o qual irá preparar teu caminho diante de ti. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. Mas aquele que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Quando todas as pessoas ouviram isso, inclusive os coletores de impostos, todos declararam que Deus é justo, sendo então batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei judaica rejeitaram o conselho de Deus para si mesmos, não sendo batizados por ele. A quem, pois, compararei as pessoas desta geração? A quem elas se assemelham? São como crianças brincando na praça, que sentam e chamam umas às outras e dizem: Nós vos tocamos flauta, mas não dançastes. Nós cantamos um cântico fúnebre e não chorastes. João Batista veio, não comendo pão e nem bebendo vinho, e vós dissestes: Ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vós dissestes: Eis um homem glutão e bebedor de vinho, amigo de cobradores de impostos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então, um certo fariseu estava pedindo que Jesus comesse com ele. Então Jesus entrou na casa do fariseu e reclinou-se à mesa para comer. Havia naquela cidade uma certa mulher que era pecadora. Ao descobrir que ele estava à mesa na casa do fariseu, ela levou um vaso de alabastro com perfume. Então, ela se colocou atrás dele, junto a seus pés, e pranteou. E começou a molhar os seus pés com suas lágrimas e enxugá-los com seu cabelo, beijando seus pés e os ungindo
com perfume. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, ele pensou consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher está tocando nele, pois ela é uma pecadora. Então Jesus respondeu-lhe, dizendo: Simão, eu tenho algo para lhe dizer. E Simão disse: Fala, mestre. Jesus disse: Havia 2 devedores a certo credor. Um devia 500 denários e o outro devia 50 denários. Como eles não tinham dinheiro para pagar a dívida, o credor perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Eu suponho que aquele a quem mais foi perdoado. Disse-lhe Jesus: Julgaste corretamente. Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: Vês esta mulher? Eu entrei em tua casa e tu não me ofereceste água para lavar os meus pés. Mas esta mulher molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Tu não me deste um beijo, mas ela, desde que cheguei aqui, não para de beijar meus pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas ela tem ungido meus pés com perfume. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados têm sido perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Então ele disse-lhe: Os teus pecados estão perdoados. Aqueles que estavam sentados à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Então Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vá em paz.